Olá, pessoal! Bem-vindo de volta ao nosso curso de Excel básico e avançado, aqui da Panda Titã Informática. E hoje nós vamos dar ênfase nessa aula à nossa guia aqui de cima, que seria a guia dados, tá? Essa guia aqui, ó, que aparece muitos recursos na guia dados. Deixa eu clicar aqui. E você vai ter muitos recursos aqui em relação à filtragem de arquivos, conexões, algumas avançadas. Vamos ter uma classificação mais avançada. Vamos aprender o filtro de forma básica. Vamos também fazer conversões de textos para colunas e vice-versa, remover linhas duplicadas, fazer validação de dados. A consolidação nós vamos ver depois porque é bastante avançada. Nós vamos aprender alguns testes básicos de hipóteses e cenários, certo? E vamos aprender também a agrupar e desagrupar células em subtotais, ou criar subtotais para uma determinada planilha, ok? Bom, então vamos à nossa mão de obra. E aqui nos nossos exemplos de hoje, nós teremos duas apostilas. Uma apostila aqui com um plano de diferenciamento de vendas de motores de popa, e nós temos aqui também embaixo uma outra planilha que é um fluxo de caixa de venda de balcão, ok? Bom, essas planilhas foram previamente calculadas, cada uma tem suas fórmulas, como você pode observar aqui na linha de edição, né? Cada uma foi diagramada e a gente vai ver algumas coisas que nós podemos fazer com essa alça, com essa guia dados e esses outros recursos que existem aqui. Nós não iremos ver todos os recursos, porque alguns deles é da parte avançada do Excel 2010. E, por sinal, é ele que estamos usando agora nessa aula, para que a gente já se habitue aos recursos do 2010, ok? Até porque alguns dos recursos dessa aula só irão funcionar nessa versão. Então, por isso que nós estamos agora utilizando ela, ok? E você verá também que nessa outra planilha que nós temos, existem várias outras formas de cálculo e de tabelas sendo recalculadas, que nós vamos checar como foram feitas, tá? Bom, vamos começar inicialmente falando da opção aqui de cima, que nós vamos ver agora, que é essa opção aqui, ó, a opção do Access. Vale lembrar que o Access, ele nada mais é do que um gerenciador de bancos de dados. Como o nosso curso não visa gerenciamento de bancos de dados, a gente não vai parar o curso para ver e aprender a utilização do Access, que é mais um módulo do grupo de suíte do Microsoft Office. Então o Access ele necessita de um estudo à parte, que talvez leve até meses, e a gente não vai perder tempo aprendendo a usar o Access para que depois a gente possa usar o Excel. Mas uma coisa eu posso orientá-los, que o Access ele produz bancos de dados, e esses bancos de dados são usados nos mais diversos softwares comerciais que existem no mercado. Então, se você quer importar ou trazer dados externos de um banco de dados para o Excel, a única opção que existe é essa aqui, na guia dados e utilizando o filtro de obter dados do Access. Como que funciona? É bastante simples. Você apenas clica nessa opção e ele abre uma tela perguntando onde está o banco de dados Access que você deseja filtrar. Vamos dar uma olhada aqui se a gente acha algum, mas acredito que eu não tenha, mas vale a pena dar uma olhada. Aqui não tem, aqui também não. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho, não, também não tenho. Né? Vamos ver na outra pasta. Vamos ver nesta aqui. Vamos ver aqui na pasta Bradesco e na pasta OBB se tem algum banco de dados, né? Vamos ver aqui em backup, não tem. Vamos procurar aqui em DB. Olha, achamos um banco de dados, mas será que esse banco de dados vai ser importado? Então o ideal é que a gente esteja numa planilha em branco. Então vamos aqui abaixo abrir uma planilha em branco na parte do rodapé. E vamos aqui na A1, na posição A1, tentar importar aquele banco de dados que achamos ainda há pouco. Vamos ver se vai funcionar e se tem informação realmente ali naquele banco de dados, ok? Vamos aqui buscá-lo agora. Vamos ver o tamanho dele, é 1 mega, deve ter alguma coisa.
e ele pede para a gente dizer qual é a fonte desse banco de dados ou a que aplicativo esse banco de dados está associado. É aí que está o problema de você importar um banco de dados, é que você necessita conhecer quais são os servidores de banco de dados que você tem na sua rede. Como nós não estamos aqui numa rede empresarial, fica difícil a gente concluir a importação dele, já que nós não temos um servidor de banco de dados. Mas nesse caso vamos tentar. Vou dar OK. Ele pede aqui a senha do administrador de rede, que não tem, porque não existe rede. E vamos dar OK para ver se ele consegue importar. Você vê que ele não fez nada, ele não importou nada. Por quê? Porque não existe um servidor de banco de dados Access rodando na nossa rede. Então é por isso que eu digo que há necessidade de você conhecer um pouco de Access para poder fazer a importação por essa primeira opção do seu banco de dados. Bom, vamos para a segunda opção. A segunda opção ela pode também ser usada de forma básica se você deseja capturar algo de uma página de internet diretamente aqui para dentro do Excel. O problema é que o Excel ele não é muito compatível com as páginas de internet, então você geralmente não consegue marcar algo numa página, copiar e colar e trazer diretamente para o Excel, a não ser que seja uma figura, um desenho ou um objeto gráfico. Mas os dados de texto em si é meio complexo formatá-los aqui no Excel. Então, ele existe aqui no Excel um navegador próprio de web. Como você pode ver, ao clicar nessa ferramenta, abre-se um mini navegador. E nesse navegador, você deve ficar atento sempre que aparecer esse símbolozinho amarelinho aqui no canto dos elementos da página. Esse símbolo amarelinho, ele significa importar, ou melhor, ele importa os elementos de texto que contém na página que você está trabalhando. Mas veja bem, esse recurso apenas importa tabelas e elementos de texto, correto? Bom, então, aproveitando o ensejo, você pode até abrir uma página do Google, como está aberta aqui, e fazer uma pesquisa de algo que você queira procurar. Por exemplo, vamos procurar no site do Clube do Hardware. Vamos procurar uma página, tá? Um artigo chamado 581. Tá? Então ele achou aqui um artigo sobre uma placa-mãe, né? Então nós vamos tentar abrir essa página. Vamos aguardar ela ser montada. Este erro que aparece é muito comum nesse mini navegador. Por quê? Porque o mini navegador do Excel ele não tem compatibilidade com as páginas mais atuais e mais modernas que existem na internet. Então é muito comum aparecer esse erro. Tá? Então, conforme você for abrindo a página, pode aparecer muitas vezes esse erro e você apenas responde não. Várias vezes que a página para de emitir o erro. Bom, a gente navegando na página, você vai procurar se existe algum elemento na página marcado com aquele maisinho amarelo. Tá? Até agora nada, nenhum elemento. Vamos voltar para o início da página. Também não tem nada. Opa, apareceu aqui, ó, no início da página, um elementozinho amarelo. Bem aqui, ó, que eu vou até ampliar. Bem aqui no início, ó. Você pode ver no mouse aqui que quando eu aponto, ele seleciona uma risca azul em toda a página, dizendo que eu posso importar o texto que tem nessa página, ok? Então, como eu faria isso? Eu apenas dou um clique nesse importador e venho aqui embaixo e escolho importar. Você espera algum tempinho e o Excel vai lhe perguntar a partir de que posição ele vai inserir aquele texto daquela página que nós estávamos. Então eu vou clicar aqui nesse selecionador de posição e vou escolher uma posição na minha planilha. Eu vou escolher bem aqui na 1, ok? Vou confirmar com Enter e vou dar OK. E automaticamente ele importará o texto daquela página. É só aguardar alguns instantes e o texto vai já aparecer. Pronto, gente. Está aqui o texto, né? Está aqui o texto, o parágrafo que estava lá. Mas é como eu falei, nem sempre ele vai trazer tudo bonitinho do jeito que você esperaria. Mas se houvesse alguma tabela naquele texto, essa tabela estaria aqui, agora nesse exato momento, tá? Então vamos refazer com um exemplo. Eu vou apagar aqui,
tá? E vou refazer com o exemplo de uma planilha que tenha alguma tabela. Para facilitar a nossa navegação, eu não vou perder tempo vindo aqui no navegador do próprio Excel, ok? Nada me impede de eu abrir um outro navegador, como eu estou abrindo agora, e nesse outro navegador fazer uma pesquisa e um acesso mais fácil. Então vamos lá. Clube do Hardware. Opa, tá errado. Do Hardware. Pronto. Então vamos acessar aqui o site. E vamos procurar algum artigo aqui dentro do site que tenha alguma tabela, ok? Então nós vamos aqui em conteúdo, artigos, e vamos procurar algum que tenha uma tabela, certo? Então nós temos aqui, ó, aqui ele já tem uma tabela comparativa de preços, né? Deixa eu ver se tem outro. Tem aqui. Vamos ver aqui outro. Bom, vamos pegar uma tabela comparativa dessa de preços, ok? Então eu vou clicar aqui. Ele vai abrir a página. Vamos só aguardar um tempo. Pronto, está aqui a página. E você já deve ter observado que bem aqui embaixo da página tem uma tabela enorme. E essa tabela que nos interessa, certo? Neste caso, o que eu irei fazer? Eu irei pegar este endereço que está aqui em cima, que é o endereço da página que está sendo visualizada, e eu vou copiar. Para quê? Para colar no navegador do Excel. Dessa forma, eu vou ter mais facilidade para trazer as informações para cá. Indo no mini navegador do Excel e colando aqui em cima o endereço que eu copiei, né, gente? Então vamos colar e teclar Enter para acessar esse endereço. A gente aguarda abrir, vai aparecer os erros que são normais de compatibilidade, certo? Vamos responder aqui. Ok. Menino teimoso, mas ele vai parar de perguntar. Pronto. E aqui embaixo está a tabela. Olha. Agora, para mim importar ela de maneira mais fácil, eu tenho aqui o indicador do canto, que pode importar toda a página. Eu marco e mando aqui embaixo importar aqui, ó. Então, fazendo isso, eu automaticamente consigo importar a planilha para essa posição que eu estou, que é a B2. Eu dando OK, o texto completo será trazido e no meio dele terá a tabela que me interessa. Então vamos chegar aqui, ó, na tabela, está aqui a tabela. Então isso que me interessa. Então na realidade o que é que eu posso fazer agora? Eu posso marcar essa região que me interessa, que é a tabela. Vamos pegar aqui, pronto, marcada. O que é que eu posso fazer com ela? Eu posso copiá-la, correto? Posso copiá-la e posso colar em qualquer outra planilha que eu estiver trabalhando. Por exemplo, eu estou nessa dos preços dos motores e eu quero colá-la aqui ao lado. Então, vamos colar, né, para ver como é que sai. Então, está aqui. Então, está aqui a planilha. Né, gente? Então, é uma maneira prática e rápida que eu tenho de extrair algo que está na internet sem a necessidade de escrever. Na realidade, eu não tive o trabalho de escrever tudo isso. Eu apenas importei a tabela para cá. Neste caso, eu posso até encerrar o mini navegador, que já é fechado automaticamente, para que depois eu trabalhe só naquela parte que eu importei. O resto que está aqui não me interessa. Então, na realidade, eu posso até excluir essa planilha que está aqui embaixo, tá, gente? Isso você pode fazer com o botão direito, dando o botão direito. Tá? Então já foi excluída. Bom, outro recurso interessante que nós temos é a filtragem de dados através de texto, né? O que seria o texto? Bom, normalmente um arquivo de texto no computador ele pode ser de dois tipos. Pode ser um arquivo binário e criptografado, como o do Word, do Microsoft Word, que é chamado texto raster. Só que o texto raster ele não é tão compatível com o Excel. O tipo de texto que seria mais compatível seria de texto MS-DOS ou texto padrão UTF-8, que é o padrão brasileiro de texto simples, ou texto ASCII, como os técnicos chamam.
Nesse caso, esse tipo de arquivo de texto, ou ele é construído por um outro sistema, ou ele é exportado para algum outro programa para um arquivo externo, né? Vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui nos meus arquivos, algum arquivo de texto que a gente possa utilizar compatível com o Excel. Aqui no meu pendrive, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo de texto sobre curso Linux. Vamos ver se ele vai conseguir abrir. Não conseguiu, mas eu vou no bloco de notas. Aqui, ó, você vê que é um arquivo textual simples, certo? É um arquivo de texto bem simples, como você pode ver. E esse arquivo de texto ele pode ser importado lá para o Excel para que a gente possa organizá-lo melhor, tá? Vamos tentar abrir outro aqui. Vamos tentar abrir outro. Também, ó, ele pode também ser aberto lá no Excel. Bom, então para fazer isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no Excel. Eu vou criar novamente aqui embaixo uma planilha nova. E nessa planilha eu vou importar aqui para algum lugar aqueles dados de texto daqueles arquivos. Nesse caso eu venho aqui de texto, aí eu vou lá no local onde eles estão, né? Aqui, não, deixa eu ver se é aqui. Não, tem que mandar mostrar todos os arquivos. Aí, cadê eles? Cadê eles? Acho que não é aqui. Tá aqui, ó. Curso de redes. Então vamos lá buscar o texto que contém nesse arquivo. Ao buscar o texto, o Excel automaticamente já me dá uma previsão, ó, aqui embaixo das linhas de texto que serão exportadas. Só que muitas vezes essas linhas são sequenciadas e separadas por algum caractere. Pode ser vírgula, pode ser barra ou algum outro caractere. A esse tipo de arquivo nós chamamos de arquivo CVS, ou arquivo separado por comas, que em inglês nada mais são do que ponto e vírgula ou vírgulas. Então, nesse caso, como não há essa divisão de vírgulas e ponto e vírgulas em cada dado, eu na realidade não posso escolher a opção delimitado, eu tenho que escolher largura fixa. O que seria para o Excel largura fixa? Seria nada mais do que textos em que tudo que tem numa linha equivale a uma célula, e não várias células, tá, gente? Já o delimitado é diferente. A delimitação irá definir o número de colunas e o número de células, tá? É sempre bom você escolher aqui o TF8 do lado. Por quê? Porque o TF8 ele mantém a compatibilidade com os caracteres da língua portuguesa e da nossa língua brasileira, tá? Então, por isso é bom escolher sempre esse padrão. Quando você avança, e já que nós escolhemos que ele não vai ser delimitado, ele já dá a última prévia do texto e você pode avançar e concluir. Outra coisa que você pode também fazer é definir como vai ser a formatação dos dados, caso sejam dados numéricos, né? Aqui não são numéricos, são textos. Então, eu não vou fazer nada, eu vou deixar geral, certo? E vou concluir. Então, veja que o texto vai ser importado e inserido aqui na coluna B, nessa posição que eu estou. Então, vamos lá. Ele pede para você confirmar a posição novamente e vamos dar OK. Então está aqui, ó. Está aqui o texto, né? Mas ele deu um erro aqui de nome. Por quê? Porque se você olhar na linha de edição, né? Cada linha começa com um sinal de menos, indicando o quê? Que ele entendeu que isso aqui fosse uma fórmula. Cada linha dessa que contém menos. Na realidade não são fórmulas, né? São textos. Então ele entendeu tudo errado. Tá, gente? Então existe esse problema com a importação de textos. Vamos importar um outro para ver se vai acontecer o mesmo. Vamos então aqui apagar. Os dados já coloquei. Ok. E vamos importar um outro texto. Vamos lá. De texto. Eu vou puxar esse vírus e armadilhas. Vamos ver o que é que contém. Ó. Você vê que também ele é uma lista de texto. Ó. Você pode verificar aqui. Né? Eu vou dizer que é largura fixa. Avançar, avançar e concluir. E vamos ver o que aparece aqui. Ó, aqui ele trouxe tranquilamente o texto que estava lá no arquivo, né, gente? Então, aqui não teve problema dele confundir textos com fórmulas.
certo? Então, lembrem disso. Existe essa possibilidade de ele confundir alguma coisa com fórmulas, né? Bom, e no caso de um texto com separação delimitada de vírgulas ou outro caractere, como funcionaria? Eu vou criar aqui rapidamente um desses textos para ver como é que ficaria na hora de importar. Então eu vou aqui para o bloco de notas e vou criar rapidamente aqui. Vamos chamar de nome, idade, sexo, certo? Você vê que as informações estão sendo separadas por vírgula. Isso é um arquivo de texto comum, escrito por um redator de texto simples. Então vamos começar. Adriano, 46, masculino. Vera, 45, feminino. Rodolfo, 38, masculino. Renan, 12, masculino. E Adriane, 45, feminino. Então, você pode ver que todos os dados estão aqui titulados e separados por vírgula. Então, a isso nós chamamos de arquivo de texto CVS. Então, nós vamos agora salvar esse arquivo, né? Vamos salvar aqui na área de trabalho. Vamos chamá-lo de dados do cadastro. E vamos salvá-lo como texto. Muito bem, o arquivo está salvo. Agora eu vou importar esse arquivo para a nossa planilha nesta posição que eu estou agora. Vou até diminuir a coluna B um pouco. E eu vou escolher aqui a opção que já explicamos, que é a opção de texto. E vamos lá para a área de trabalho. E está aqui o nosso arquivo, dados de cadastro, e vamos importar. Bom, pessoal, você vê que aqui embaixo os dados já aparecem do jeito que foram escritos. Só que eu vou informar para ele aqui em cima que existe uma delimitação entre os dados, ok? E eu vou avançar. O que ele deseja agora saber é qual caractere está sendo utilizado para fazer essa separação de dados. No caso, eu vou desmarcar tabulação e vou marcar vírgula. Ao marcar, você verá que uma mini tabela é automaticamente diagramada. Resumindo, ele retira as vírgulas, que são os separadores, e faz toda a indicação de quem é coluna e quem não é. Tá? Nós avançamos e agora ele vai pedir para nós darmos uma formatação para cada um dessas colunas que nós delimitamos retirando a vírgula. Ok? Então vamos lá. Na primeira vai ser uma formatação textual. Ok? Na segunda será uma formatação... deixa eu ver se tem aqui... Será uma formatação também textual, tá? Aqui também será textual, já que são letras, então não precisa especificar mais nada, é só concluir. Você verá que a planilha será automaticamente construída com a separação de colunas devido às vírgulas que nós utilizamos. Vamos ver. Pronto, gente. Então tá aqui, ó. Bonitinho, bonitinho, né? Deixa eu só dar um alinhamento básico. E está aqui a nossa mini tabela que foi importada. Então essa opção que nós temos de dados e de texto, ela vai ser muito útil para fazer esse tipo de importação, tá, gente? Bom, e agora, para que nós utilizaríamos essa opção de outras fontes? Gente, vale lembrar que quem é administrador de rede, trabalha com banco de dados em rede, sabe muito bem que existem vários serviços de rede de bancos de dados, né, que podem ser trazidos informações aqui para o Excel. Mas não vamos entrar em detalhes, porque isso aqui é avançadíssimo somente para quem trabalha em administração de rede, tá, gente? Então nós vamos pular essa e essa opção. O atualizar é interessante, porque se você tem alguma planilha ou tabela que tem dados externos na sua origem, por exemplo, esses dados eles vieram de um arquivo externo, eu posso muito bem mandar ele atualizar tudo, né? E ele verifica se aqui nesse que eu vou puxar existe alguma alteração externa que ele tenha que atualizar aqui dentro da planilha. Resumindo, o que eu alterar lá fora, ele vai alterar aqui dentro automaticamente. Então, vamos botar isso à prova, né, gente?
Eu vou novamente chamar aqui o bloco de notas, o nosso arquivo, e vou fazer uma pequena alteração. Eu vou colocar aqui no lugar de Renan, vamos colocar aqui Calheiros, né? E vamos trocar a idade da Vera, que estava errada, para 31 anos. Ok? Vamos salvar o arquivo novamente. Então, está salvo e eu vou até encerrá-lo. Agora eu preciso atualizar para ver se houve modificações no arquivo externo. Nesse caso, eu venho aqui em atualizar, atualizar tudo, mando buscar o arquivo de novo e você vê que já foi alterado. Está aqui, ó. Já estava alterado, como Calheiros, né? Estava Renan, ó, eu até voltei e Vera estava com 45. Então eu vou atualizar novamente, certo? E você verá que ele já corrigiu Calheiros e Vera com 31 anos, tá? Então é muito útil se atualizar se você altera os dados do arquivo externo, tá, gente? Bom, vamos agora falar um pouquinho do classificar. Eu já expliquei numa aula anterior que esse classificar ele é muito útil para quem está fazendo a organização alfabética de sua planilha, né? Então vamos ver nessa aqui, por exemplo. Se eu marcar toda a planilha, eu vejo que existe uma evidência de cor diferenciada aqui em nome. Se eu for diretamente nessa planilha, nessa ferramenta, que aqui em cima indica como classificar, deixa eu fazer de novo, que ela indica como classificar ascendente e classificar descendente, ele automaticamente já fará o ajuste na minha planilha. Então vamos ver. Ó, você vê que os Adri ficaram juntos, depois Calheiros, Rodolfo e Vera. Vamos inverter a ordem? Ó, você vê que a ordem agora ficou inversa. Mas repare que ele só faz a mudança na primeira coluna. Por quê? Porque foi ela que começou a seleção da planilha. Mas se eu mudar essa ordem, por exemplo, eu começar aqui de sexo, você vê que a evidência ficou em sexo. Então, automaticamente, ao organizar, ele vai organizar pela coluna de sexo, não mais pelo nome, né? M na frente agora, F na frente agora. Agora, e como eu vou fazer a classificação no caso aqui da coluna do centro, ou de uma das colunas intermediárias, né? Como idade, no caso. Eu não consigo marcar a tabela toda só a partir de idade. Ó. Não consigo, por mais que eu queira. Nesse caso, existe uma solução, que é você marcar toda a planilha, clicar em classificar e nesta tela você escolherá qual a coluna que você deseja fazer a classificação. Né? Por exemplo, eu escolherei idade. Né? Aí tem valores, eu tenho que dizer que são valores, né? E se eu quero do menor para o maior ou do menor para o maior. Então, bora ver. Quando eu teclar em OK, você vê que houve uma reclassificação. Ó. Idade começa com 12, 31, 38, 45 e 46. Né? Agora vamos fazer uma ordem inversa. No caso, eu vou deixar aqui idade e vou colocar agora do maior para o menor. Então, vamos ver se ele vai mudar. Olha, mudou totalmente, né, gente? Então, é aí que está a dica. Agora vem a seguinte explicação. E no caso dessas opções adicionar nível e excluir nível aqui em cima, qual a utilidade dessas duas opções ou das três opções aqui? Bom, vamos supor que eu tenha linhas com nomes repetidos. Por exemplo, eu tenho aqui um tal de Adriano, que é outro e também do sexo masculino, e eu tenho aqui uma tal de Vera, uma outra Vera que também é do sexo feminino. A pergunta é, qual Adriano vai vir na frente? O de 46 anos ou de 45? Qual Vera vai vir na frente? A de 31 anos ou a de 12? É aí que está o X da questão. Muitas vezes você terá na sua tabela listas com dados repetidos. E você deverá dizer para o Excel qual o segundo nível, qual o segundo critério a ser adotado em análise na hora de organizar. Como eu vou fazer agora. Por exemplo, eu vou escolher aqui que o primeiro critério da organização será a coluna nome. E eu vou escolher de A a Z. Então, os nomes de Adriano serão os primeiros da lista. Mas a pergunta que fica, qual será o primeiro? Nesse caso, eu vou adicionar um nível, certo? Como eu estou fazendo agora. E esse nível eu vou determinar pela idade. E eu quero que seja do maior para o menor.
Resumindo, o Adriano que tiver a maior idade virá na frente, o que tiver com a menor virá depois. Vamos conferir? Então, quando eu der OK, você pode ver, ó, Adriano com 46 veio na frente, o 45 veio depois, né? Você pode ver ali em Vera também, ó, a de maior idade veio na frente e a de menor idade veio depois. Vamos inverter esse caso. Agora eu vou querer que no caso da idade seja de menor para maior. Vamos ver então. Veja só, Adriano com 45 veio na frente e Vera com 12 veio na frente. Então, você já viu o quanto é importante esse recurso de classificação, né? Bom, agora vamos ver um recurso interessante que são os filtros e autofiltros, tá, gente? O que seria um filtro? Eu vou, por exemplo, até duplicar alguns desses dados aqui para baixo para ajudar a gente a entender melhor o que são os filtros, tá? E vou até trocar alguns valores, correto? Para não ficar tão igual. Vou trocar aqui para Marcela, né? Vou trocar aqui para João e aqui para Reinaldo. Pronto, gente. Então, já está aqui algumas idades também diferentes e uma planilha um pouquinho maior, né? Bom, eu vou até aumentar aqui a largura das colunas para a gente entender melhor como funciona o filtro. Bom, funciona da seguinte forma. Você marca a área da sua planilha e ativa a opção de filtro, que está bem aqui em cima. Quando você ativa a opção de filtro, você verá que aparece no cabeçalho das colunas, nos identificadores das colunas, aparece uma pequena setinha que você abre diversas opções, certo? E o mais interessante é que aqui nesses filtros vocês têm até opções de classificação. Por exemplo, se eu escolher aqui classificação A a Z, ele já classifica automaticamente todo mundo para A a Z, né? Agora eu não sei se ele botou as idades e os outros dados corretos. Então vamos ver aqui. Botou sim, tá aí, ó, né? Eu vou classificar agora em ordem de Z para A. Você vê que ele mudou, ó. Vera veio na frente e Adriano por último, né? Então eu posso fazer essas classificações aqui pelos filtros, certo, gente? Bom, o que mais eu posso fazer pelos filtros? Eu posso também escolher, como aqui no caso do sexo, eu posso escolher para ele mostrar somente alguma informação específica repetida dentro da sua planilha. Por exemplo, se eu escolher aqui, desmarcar aqui embaixo o F, automaticamente os femininos não irão ser mostrados. Quando eu der OK, ó, somente os masculinos. Cara, isso é um recurso muito bom para planilhas muito extensas e que tenham repetições de códigos ou parâmetros, porque aí você pode ir no filtro e mandar não mostrar um determinado parâmetro. Aí a planilha vai ficar mais mostrando só o que você realmente quer, né? Bom, vamos voltar aqui com o feminino e agora eu vou desmarcar o masculino. Quando eu der OK, ficou só o feminino, né, gente? Então é muito útil. Você pode até mesmo combinar esses recursos. Por exemplo, eu quero agora mostrar os masculinos e não os femininos, mas eu não quero que ele mostre o Adriano e nem o Rodolfo. Então eu posso combinar. Eu posso desmarcar aqui o Adriano e o Rodolfo. Então vai ficar somente o João e o Reinaldo. Vamos ver? Pronto, ó. Né? Então, você vê aqui, até pelo desenho da seta, eu vou aproximar para você ver, que o próprio desenho da seta já está indicando que está ocorrendo um filtro. Então, aqui ele indica que ocorre um filtro em ordem descendente, e aqui ele diz que ocorre um filtro de exclusão, né? Então, na realidade, você pode muito bem combinar esses filtros para fazer diversos tipos de listagens, de filtrar listagens da sua planilha. O que aconteceria agora, eu pergunto, se eu desativar o M? Né? Ele não deixa nem eu dar OK, porque ele já está me evitando de apagar os dados de toda a planilha, né? Então, isso é um risco que eu corro. Como eu faço para resetar e voltar ao normal como estava a planilha em toda a sua plenitude? Nesse caso, basta eu vir aqui
e clicar na opção limpar filtro de nome. Ele automaticamente já volta o filtro no seu estado nulo. É o que eu vou fazer também aqui, ó, no sexo. Pronto, então toda a planilha retornou normalmente, certo? Como é que eu sei que retornou normalmente? Porque se eu observar os símbolos dos filtros, você pode ver aqui, ó, que só existe uma classificação e as setas normais, então não existe filtro nenhum. Esse símbolo aqui, ó, do filtro, ele não está aparecendo nas outras indicações, tá, gente? Então é assim que você sabe que realmente um filtro está ativo ou não. Bom, deu para entender, né, gente? Bom, essas outras opções elas não são tão úteis, tá? Existem recursos muito mais avançados no filtro que a gente vai ver na parte avançada do Excel, mas agora a gente vai parar o nosso vídeo, a nossa aula, e vai ficar um abraço meu e esperar vocês na próxima aula que a gente vai ensinar alguns recursos que estão faltando aqui desse lado, tá, gente? Então fica o abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau!